Atendendo a um pedido, eu vou falar sobre a nossa coleção de locomotivas. A gente não tem tanta coisa assim, eu não tenho tanta coisa acumulada. Até tive coisa que eu já vendi e tal, mas, enfim, a gente sempre acaba guardando várias. Por alguma razão, você tem dó de vender algumas, ou algumas são importantes para sua própria história. Por exemplo, a minha primeira, que veio num kitzinho simples de tudo, mas que eu teria muita dificuldade se fosse para vender. Tem várias razões para a gente comprar uma locomotiva nova, mas a verdade é que eu sempre recomendo, e vocês sabem muito bem disso, vamos pensar várias vezes antes. Às vezes é muito mais legal a gente ter um material rodante pequeno, um material rodante simples, e curtir nosso hobby por todas as coisas que o nosso hobby pode nos proporcionar. E excluir um pouco dessa conta o consumo, esse consumismo que às vezes a gente acaba tentando compensar alguma coisa, né? Mas seja como for, estão elas aí para vocês darem uma olhada. Espero que vocês curtam e, por favor, opinem sobre elas. Muitos de vocês vão ter modelos parecidos e eu vou ter alguns comentários sobre algumas delas também. E, de repente, tem informações também que faltam sobre algumas das peças da coleção. Então, de repente, vocês podem sugerir algumas informações, dar algumas informações para a gente aí, que vai ser muito legal para todo mundo. Essa é a classicona, né? Presente de criança, sabe como é que é. E eu mantenho e vou dizer uma coisa, eu gosto de rodar ela ainda. Com todos os problemas, né, de escala, todas as questões desse modelo que foi o primeiro da Fratesc, é muito legal e ainda gosto de mexer, dei uma arrumadinha nela, trabalhei aí a envelhecimento, a gente imprimiu uns number boards para ela e dispensa maiores apresentações, não é? Eu acho muito legal também esse modelo histórico, que seria aí o primeiro modelo mesmo lançado pela marca, que é essa Fepasa Azul. E assim, porque que aconteceu? Eles começaram a fazer mais ou menos na época da transição entre a pintura azul e a vermelha da Fepasa. E essa aí meio que foi a principal, depois veio a da Rede e também Fepasa Vermelha. Foram as primeiras 3G12 da Fratesc, não é? Também colocamos uns number boards nela. Ela não é a original mesmo, aquela original, aquela primeira, que tinha oferecia várias questões, era mais difícil de rodar, ela não captava corrente pelos dois truques, não era bem assim. Não é essa. Essa aí já foi lançada em 87. É um relançamento daquela original. E o bacana é que, assim, sendo um relançamento, ela tem tudo do moderno da época e, ao mesmo tempo, é uma pintura original. Por isso eu gosto muito desse modelinho. Alguém aí talvez possa me ajudar sobre essa. Essa é uma GP9 ou GP18, se vocês quiserem dar uma olhada nos detalhes e me ajudar com isso aí. Mas eu não lembro, eu comprei sob qual nome, e ela foi uma... Eu arrumei essa locomotiva junto com alguns vagões, porque eu havia recebido de presente alguns vagões da Estrada de Ferro Araraquara. Daí eu falei, bom, então vamos ver se eu consigo uma locomotiva aí, para poder pelo menos montar um trem. Ela não é tão legal, ela é importada, né? Ela não é tão boa para se trabalhar em raios de curva pequenos, então eu não usei ela muito até hoje. Mas na primeira oportunidade vou tentar brincar um pouco mais com ela. A próxima tem a ver com isso aqui. Eu vi o artigo do José Agenor, de uma maquete que ele fez pequena, como é o tipo de maquete que me atrai, né? Que usava essa G12. Na época, ela era a locomotiva principal da Fratesc. Então eu acabei indo atrás de uma. Então uma G12zinha, na realidade essa é uma G8, né? O modelo dela é um G8. Ela representa o protótipo de G8 da rede ferroviária. Eu percebi na época que tem o material rodante da Fratesc em geral, tem muito vagão, tem muita coisa que combina muito com ela, do ponto de vista de pintura, né, da rede, não é por ser da rede, e de bitola. E por causa disso eu fui atrás de uma e por muito tempo foi minha locomotiva principal. Ela é a que roda melhor, para dizer a verdade, a mais macia de todas. E numa noite daquelas em claro, em que a gente fica pesquisando sobre modelismo na internet, eu conheci a Atma. Aqui vocês têm essa maquininha da Atma super bonitinha, que é um dos principais modelos, é uma manobreira a vapor, não é? E eu simplesmente me apaixonei, gostei muito dela, acabei conseguindo uma num dado momento lá pelo Mercado Livre. Eu fiz esse carvãozinho aqui, é um pouquinho mais realista do que o original, e eu também coloquei esse apito, que na verdade é um pedacinho de isqueiro. Enquanto isso, se você quiser, inscreva-se no canal. Aí você tem certeza que não vai perder nenhum dos nossos vídeos, tá bom? Na sequência, dá para falar também sobre essa manobreira diesel, também da Atma. Ela foi um pouco mais difícil de encontrar, e ela tinha uma pintura muito famosa da Central do Brasil ou da Paulista, acho que tinha das duas, né?
Não é uma locomotiva que tenha existido realmente, mas ela só tenta mimetizar uma locomotiva diesel-elétrica comum. Então ela é muito bacaninha porque é pequena e dá um charme na maquete. E que tal essa G12 ou G8 da Mogiana? Essas cores são também, na minha opinião, isso aqui é uma das pinturas mais bonitas que tem para a G12. Ela também eu tive que ficar um tempo até conseguir, mas é um modelinho histórico da Fratesc. E sendo bem sincero, eu acho que seria muito legal algum relançamento dela. Também tem aquela pintura que é mais para o azul, né? Mais do que amarelo. Também é uma pintura muito legal e dá para fazer composições muito bacanas. O bacana dela é que ela combina muito com aqueles vagões mais antigos. Se a gente pensar no protótipo, ele puxava aqueles vagões mais antigos, os primeiros da Fratesc. Nós temos também esse exemplar do segundo modelo que a Fratesc lançou de locomotiva. Na realidade é uma G22CU, por causa desses truques aí de 3 eixos. Mas ela é basicamente a mesma coisa que a G22U. Ela tem também a escala que a gente observa na G12 da Fratesc. Então ela combina muito bem, caso você queira rodar as duas. Existiu inclusive uma caixa básica de passageiros com ela. Bom, nós temos aqui também uma dieselzinha inglesa, da marca Hornby. Essa aqui eu acabei pedindo pelo eBay, acredito que foi pelo eBay, e é um modelo muito bonito, mas infelizmente ela não está funcionando muito bem. Eu ainda não tive tempo de pegar e abrir para dar uma fuçada nela ou levar para manutenção. Aqui temos aí mais uma Fratesc. Essa sim eu acho a pintura mais bonita de todos os tempos de uma G12 da Fratesc e provavelmente para uma G12 em geral. Essa aqui é a pintura Águia da Estrada de Ferro Vitória Minas, né? Ela veio antes daquela preta, que acabou sendo mais popular. Falando em Hornby, aqui a gente também tem esse modelinho de uma vaporeira. Esse é o modelo básico da Hornby, é aquilo que a G12 é para a Fratesc. A pessoa que está começando, o modelo de entrada, acaba comprando uma dessa geralmente. Então você percebe que ela é relativamente simples, não tem tanto detalhe. Mesmo assim ela é muito bonita. E é um modelinho que não é muito pesado, mas dá para dizer que é robusto. Ela roda muito bem, tem um excelente contato. Essa aqui foi uma que um dia eu acabei encomendando a pintura, na época que eu tinha a maquete maior. E veja, ela é uma C30, o que mesmo? Se alguém lembra aí, esses modelos eu não sou muito familiarizado. E aí, ela tem aí essa pintura que foi feita sobre um modelo Fratesc. Era uma pintura de uma outra ferrovia. Eu estava tentando vender ela, qualquer hora eu acabo fazendo isso. Eu gosto muito dessa, porque é da época que eu comecei a me interessar pelas Fepasas azuis. Além daquela G12, que é histórica, essa aqui também foi uma que foi fabricada por um tempo pela Fratesc. Ela é a U20C, e a U20C, que a gente mais vê, né? É aquela da Fepasa vermelha. Eu gosto dessa porque ela é meio especialzinha. Não é nada demais, mas ela é muito bacana de rodar. Ela é a protagonista de alguns dos nossos vídeos aí, lá do começo. Bom, uma das que mais estão aparecendo hoje em dia no nosso canal é essa G12 da Rumo aqui. Ela não é nada profissional nem nada, mas foi nela que eu decidi colocar uma plaquinha de Bluetooth da Arctrans. Tem vídeo sobre isso aí, relativamente recente, né? Então a gente tem mexido muito com ela por causa disso, está facilitando fazer bastante coisa. E eu estou pensando muito em colocar essa plaquinha em alguma outra das locomotivas. Aliás, se vocês tiverem alguma sugestão, eu estou aceitando. Qual que seria mais legal colocar? Vamos para a Alco RS3, que apareceu bastante aí também nos nossos vídeos. Eu gosto muito dela, ela roda super macio, embora a saída dela não esteja tão perfeita. Seja como for, ela é muito legal. É uma locomotiva da bitola larga, então tem uns vagões mais específicos que eu prefiro usar para rodar com ela. Como esse frigorífico aí que a gente envelheceu e eu achei que... Bom, eu pelo menos gostei do resultado. Mas o ponto é a locomotiva. Ela é um modelo de ponta da Fratesc. Ela foi uma pequena revolução. Ela tem a coisa do chassi metálico e vários detalhes que foram um passo muito importante para a empresa. E olha só, eu estava até esquecendo. Acho que dá para considerar como uma locomotiva, né? Esse TUE da CPTM, que acabou virando o nosso símbolo. A gente tem essa caixa também de metropolitano. Que mais, hein? Eu tenho quase certeza que se eu der uma fuçada nas minhas coisas, eu encontro ainda mais. Mas na verdade, eu não falei, por exemplo, das locomotivas de escala N. Essas aí, de repente, a gente pode deixar para um outro vídeo. Mas para dizer a verdade, eu não tenho muitas de escala N. Eu tenho uma coisinha ou outra só. A gente deixou de mexer com isso.
porque a última maquete N que eu tive, eu derrubei tinta em cima dela e os desvios pararam de funcionar. Por causa disso eu falei assim, meu, deixa pra lá, deixa esse negócio de escala N pra depois, pra outra hora. Então a gente tá aqui na nossa escalinha HO de sempre. Eu queria muito agradecer mais essa vez a visita de vocês e muito obrigado pelos comentários, a gente está conseguindo conversar bastante ali e isso é muito legal para que a gente possa desenvolver nosso hobby. Bom, é isso, um abração, até a próxima.